Você pode se assentar, fica à vontade. Seja muito bem-vindo ao Alcance Casais. Você que está nos acompanhando aí por essa transmissão online também, quero te dar as boas-vindas aqui no nosso tempo de ministração, nosso tempo de ensino, nosso momento de instrução e também de ministração. Que bom ver você por aqui, numa plena sexta-feira, né? E o nosso Alcance Casais, ele tem a sua data oficial sempre no quarto sábado, mas no mês de fevereiro e no mês de março, nós vamos ter uma alteração que vai ser na sexta-feira. O mês de fevereiro, dia 18, mês de março também dia 18. E em abril, voltamos à programação aqui normal no quarto sábado. E é muito bom estar aqui porque nós temos essa expectativa como igreja, né, desse lugar aqui estar cheio de casais, desse lugar aqui não haver mais cadeiras aqui para os casais sentarem, os casais buscarem a presença de Deus, porque é isso que faz a diferença. Nós precisamos ser intencionais, e se você está aqui é porque a intenção do seu coração é crescer como marido, como esposa, é que a sua casa seja abençoada. Ok? E não se esqueça, no final, nós temos ali atrás, aqui bem no final aqui, um cenário ali do Alcance Casais. Então você faz a gentileza, dá uma passadinha lá, tira uma fotinha com a sua esposa, já dá aquela moral e também já marca a gente ali, Alcance Curitiba, me marca também no seu Instagram, que é Renato Henrique, você vai me achar lá. Então já faz essa moral aí, já tira essa fotinha ali com a esposa, já coloca ali no perfil do seu WhatsApp, já vai dando aquela moral, né? Gente, é muito bom estar aqui e nós estamos felizes de começar, então, esses trabalhos aqui do nosso Alcance Casais. O objetivo desse culto é poder gerar instrução, é poder gerar ministração, incentivar você cada vez mais a cuidar da sua casa, a cuidar do seu casamento, a cuidar da esposa, a cuidar do esposo, da família, enfim. Porque nós sabemos que hoje a família, ela necessita de cuidados, né? E esse é um pouco, isso tem a ver um pouco com o tema que eu quero falar aqui essa noite, que é salvando o seu casamento. Mas você pode dizer para mim, não, mas não tem nada ameaçando o meu casamento. Meu casamento não está correndo nenhum perigo. Ótimo, então você é um candidato a ouvir essa palavra para continuar assim, mantendo o seu casamento, sua família guardada, mas também você pode dizer, puxa vida, esse é um tema que eu preciso demais, meu casamento não está bom, meu casamento está esfriando, deixei de ter uma conexão aqui com a minha esposa, o diálogo já não é mais o mesmo, acabamos nos esfriando e o meu casamento está correndo sérios riscos, eu preciso salvar meu casamento. Essa mensagem, então, também é para você, porque eu entendo que tudo começa dentro de casa. Tudo começa em casa. E se você quer ter uma vida espiritual saudável, se você quer ter uma vida profissional, financeira, até mesmo uma vida emocional saudável, você precisa cuidar do seu casamento. O Provérbios capítulo 4, 23 diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda seu casamento, ou guarda seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas aqui o lapso foi proporcional, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda seu casamento, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, se o seu casamento vai mal, você também vai mal. Se o seu casamento vai mal, muitas vezes a sua vida financeira vai mal, sua vida empresarial, profissional, emocional vai mal. Tudo começa em casa. Tudo começa dentro de casa e muitas vezes o que você mais precisa para salvar o seu casamento não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Eu quero compartilhar um texto aqui do Salmo 68, versos 5 e 6. Acompanhe comigo essa leitura aqui, por favor. Salmo 68, verso 5 e 6, que diz assim, Pai de órfãos e juiz de viúvas,
É Deus na sua santa morada. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra estéril. Eu gosto desse texto porque Deus se apresenta ali diante das piores dores do ser humano. Deus se apresenta ali diante das piores mazelas da vida de uma pessoa. A orfandade, a perda de um pai, se bem que hoje a gente tem o fenômeno aí de órfãos de pais vivos, né? O pai não morreu, mas não representa nada como pai. Mas enfim, Deus se apresenta ali onde se instala essa orfandade, ou seja, essa ausência do referencial paterno. Deus se apresenta ali e se faz pai. Além de se apresentar ali nessa orfandade, Deus também se apresenta às viúvas, ou seja, a perda de um esposo, de uma esposa, um companheiro de uma vida inteira, uma dor terrível. Deus se faz presente ali nesse lugar. Deus também se faz presente na vida daquele que se encontra em solidão, se sentindo sozinho, e faz com que esse solitário habite em família. Então, ou seja, Deus tem um caminho de vitória mesmo em meio a situações de dor e sofrimento, amém? Deus tem um caminho de vitória mesmo em meio às nossas dores, às perdas, aos sofrimentos e às situações difíceis que nós vivemos. Agora, o texto ele finaliza ali de uma forma talvez meio contrária, que diz assim: mas só os rebeldes habitam em terra estéril. A gente acha que rebeldia é um comportamento de uma fase do desenvolvimento humano chamado adolescência. Não, tem muito homem rebelde, tem muita mulher rebelde, tem muito adulto rebelde, tem muito esposa rebelde, tem muito esposo rebelde. Ou seja, essa rebeldia é aquela carga que nós carregamos durante uma vida inteira e nós não conseguimos nos desvencilhar disso, cargas de ódio, raiva, ressentimento, falta de perdão, frustração, e nos revoltam com a vida, e a gente acaba descarregando essa carga em quem mais amamos, nas pessoas que estão mais próximas. Então, só os rebeldes habitam em terra estéril, ou seja, se Deus apresenta para nós, diante das maiores tragédias e dificuldades da nossa vida, não há motivo pelo qual nós vamos abandonar esse amor, ou rejeitar esse amor, essa presença de Deus, e vamos abraçar essa dor. Porque essa revolta, essa rebelião, nada mais é do que você rejeitar esse amor, rejeitar essa saída que Deus nos dá e abraçar essa dor, abraçar essa falta. Isso nos faz, então, carregados ali de mágoa, dores que precisam ser tratados, né? Então, como eu falei no início, tudo começa em casa. Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez, ele poderia ter expulsado demônios, ele poderia ter curado enfermos, ele poderia ter ressuscitado mortos, mas o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. E eu não acredito que isso é aleatório ou coincidência. O primeiro milagre, a primeira manifestação sobrenatural de Jesus foi num casamento, transformando ali a água em vinho, nos mostrando que é possível, Jesus pode transformar estas coisas comuns, sem gosto, sem sabor, sem cor, em algo incomum. Deus pode transformar coisas comuns em algo incomum. Deus pode transformar seu casamento. Deus pode transformar a sua casa, a sua família. E Jesus, então, ao fazer esse primeiro milagre do seu ministério num casamento, ele está nos sinalizando aqui que o casamento é uma prioridade, que tudo começa na família, que Deus quer agir em primeiro lugar na nossa casa, na nossa família. E nós precisamos fazer da nossa casa um altar do Senhor, né? Nós precisamos fugir dessa vida dupla, né? Dessa vida dupla onde você é algo fora, é algo na igreja, é algo no trabalho, e em casa é algo totalmente diferente, para pior. A gente tem que fugir disso, dessa duplicidade, e buscar encontrar, e buscar encurtar
esse espaço entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente é. Então, eu decidi falar esse tema hoje porque a gente trabalha aí nos bastidores, né? Ouvindo pessoas, atendendo pessoas, aconselhando pessoas, e eu posso te afirmar, a partir disso, que os casamentos estão em crises. Talvez você não faz ideia porque não é o seu meio ali de ouvir, o seu meio ali, mas os casamentos estão em crise, as pessoas estão em crise, os casamentos eles estão sendo abalados. Muito tem a ver por causa dos tempos que estamos saindo, o tempo da pandemia, o tempo do home office. Nunca os casais conviveram tanto de perto como conviveram nessa pandemia, o dia inteiro dentro de casa. Eu não sei quem não estava mais aguentando quem, mas que deu um problema, deu. Eu não sei quem não estava mais aguentando quem, né? Se o marido não estava mais aguentando a mulher, se a mulher não estava mais aguentando o marido, mas enfim, deu um problema ou não deu? Sim ou não? Deu. Então, ou seja, e esses tempos que nós estamos vivendo hoje, é um tempo muito agressivo com relação ao casamento. É um tempo muito agressivo com relação à família, à sociedade de modo geral, à mídia, as músicas, denigrem o casamento. Vai falar aí para um solteiro aí que está aí curtindo a vida, curtindo a balada, casar. Deus me livre, eu não quero casar, eu quero aproveitar a minha vida. Como se casamento fosse um desproveito da vida, como se o casamento fosse algo ruim. Agora, é claro que o casamento é uma escola do caráter. É claro que o casamento, a relação conjugal, o relacionamento de modo geral, gente, é um desafio. Agora, ainda mais o relacionamento conjugal, conviver com uma pessoa diferente, é um desafio. Nem vou falar para você virar para a pessoa do seu lado e dizer, conviver com você é um desafio. Não precisa fazer isso. Jamais, né? Porque eu não quero que você saia daqui roxo, com um beliscão, nem nada, com a costela quebrada, nada disso. Mas é uma verdade. A convivência é um desafio. Duas pessoas diferentes, duas pessoas que vêm de culturas familiares diferentes, de famílias de origens diferentes, que agora se propõem a andar junto, a casar, a conviver. E nada no casamento é automático. Isso eu acho que você pode falar que não vai te dar problema. Fala para a pessoa do seu lado aí. Nada no casamento é automático. O que quer dizer isso? Você precisa ser intencional. Você precisa ser mais intencional, ou seja, demonstrar mais a sua vontade. Não só para essas coisas aí que você está pensando. Porque isso aí às vezes você até demonstra. Mas você precisa ser mais intencional na afetividade, no diálogo, no carinho, na presença. Porque nada no casamento é automático, você tem que trabalhar, você tem que investir. Então, as pessoas são diferentes e o casamento é uma escola do caráter. E você precisa conhecer essas diferenças, você precisa entender que nada é automático, porque como você vai mudar algo que você não conhece? Você precisa olhar para dentro de você mesmo e entender, puxa, isso que eu estou fazendo, essas atitudes, não está cooperando com o meu casamento. Não está funcionando. Por isso que nós temos famílias, casamentos disfuncionais, não funciona direito. E essa disfunção afeta filhos, todo. Não conhece. Quais são as verdades que você precisa conhecer acerca do seu casamento? Quais são as situações que você precisa conhecer no seu casamento para você aprender a lidar com elas, para você realmente lutar com aquilo que precisa ser de fato vencido? Porque você sabe qual o problema de muitos casais? Você sabe qual o problema de muitos casais? Eles começam a lutar um contra o outro, como se eles fossem inimigos, rivais.
E esse não é o foco. A Bíblia diz assim, quando Paulo fala, combati o bom combate. No casamento também existe o bom combate e o mau combate. Qual que é o mau combate? Vamos lá, gente, qual que é o mau combate? É você achar que o seu marido é o seu inimigo, achar que a sua esposa é o seu inimigo, mesmo que, num primeiro momento, você tenha várias razões para achar isso. Mesmo porque, às vezes, você tem várias razões para achar que é isso, né? Como diz, dormindo com o inimigo, mas não é. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, o seu marido não é seu inimigo. A sua esposa não é o seu inimigo. E aí você precisa, então, conhecer essas verdades, porque a partir disso, aonde o casamento entra nesse sistema de competição, nesse sistema de um contra o outro, o casamento começa a ter muitas feridas. O casamento, ele começa a ter muitas marcas, e ele começa a adoecer. Você sabia que tem casamento doente? Você sabia que tem relacionamentos adoecidos? Você sabia que muitas vezes, num aconselhamento, o casal chega ali com o casamento literalmente na maca? Né? Ali tem que dar um choque para ver se desperta, ali tem que ter um oxigênio, ali tem que ter... Puxa, o casamento está na maca. A relação está na maca, porque foi muita mágoa, foi muita indiferença, ressentimento, falta de perdão, desrespeito, infidelidade, traição. E não adianta nada ficar focando apenas nessas feridas. Tem pessoas que fazem de suas feridas o centro da sua vida. E você não vai salvar o seu casamento fazendo das suas dores, das suas feridas, o centro da sua vida. Sendo que nós já lemos no texto de Salmos que Deus tem um caminho de vitória em toda a nossa história de sofrimento, de dor e de perda. Mas também você precisa interagir com essa graça de Deus, soltando essa dor. Você precisa interagir com essa graça de Deus, liberando um pouco essa dor, né? Então, muitas são as feridas do casamento. E o casamento, na essência, ele deveria ser esse lugar de aconchego, de segurança, de proteção, de paz. Mas, na prática, tem sido um lugar de guerra. Como a guerra tem atormentado casamentos. Como a guerra tem atormentado casas, atormentado famílias. É como eu falei, tudo começa em casa. E quando você vive em guerra com a sua esposa, vive em guerra com o seu marido, olha, me perdoe até aqui a força de expressão, mas a casa vira um inferno. A casa vira um lugar ruim, um lugar que ninguém quer voltar para lá. A casa vira um lugar que não é de aconchego, não é de carinho, não é de amor. E deixa eu te dizer uma coisa, o ambiente da sua casa é sua responsabilidade. O ambiente da sua casa é sua responsabilidade, porque o nosso mundo interior, ele vai vir para fora, ele vai se externalizar. O ambiente da sua casa é sua responsabilidade, né? Não é, e como eu disse, tudo começa em casa, e para salvar o seu casamento, nada vem do lado de fora, mas sim do lado de dentro. E eu tenho atendido muitos casamentos em sofrimento. Eu tenho atendido muitos casamentos em crise, disfuncionais, ou seja, não estão funcionando corretamente. E se não houver uma intervenção, se não houver uma busca de ambos, infelizmente vai acontecer uma tragédia. Qual é a pior tragédia num casamento? Separação, divórcio. Essa é a pior tragédia, e eu posso te dizer que é uma tristeza muito grande, né? É uma tristeza, é uma dor muito grande. Então nós precisamos sim de lugares como esse, espaço como esses. Eu sinto muito por aquilo que eu ouço praticamente o dia inteiro: dor, guerra, mágoa, tristeza, disfunção familiar, esfriamento. Eu sinto muito ainda ter cadeira vazia aqui, eu sinto muito, né? Ainda ter cadeira vazia aqui, porque na prática as pessoas estão sofrendo.
prática, as pessoas estão com seus casamentos afetados, adoecidos. E quando o casamento deixa de cumprir esse propósito, de um lugar abençoado, de aconchego, de proteção, de segurança, as pessoas elas são afetadas pelas dores emocionais, pelos os adoecimentos emocionais. Então Deus tem como prioridade intervir no seu casamento. Deus tem como prioridade intervir no seu casamento. Só que as dores, os traumas de uma história de vida, muitas vezes mal resolvida, isso vai refletir no seu casamento. Às vezes nós levamos bagagens e depositamos essas bagagens dentro da relação conjugal, e isso acaba atrapalhando muito o casamento e quem sabe até comprometendo o casamento. Então nós precisamos aprender a deixar essas bagagens de fora do nosso casamento, resolvendo essas bagagens e construindo uma nova identidade. Não tem que ser do seu jeito, não tem que ser do jeito do outro, é uma nova identidade. E quanto mais você insiste em fazer do seu casamento, muitas vezes do seu jeito, ou do jeito que você acha que é certo, ou do jeito que você foi criado, mais desgaste tem. Mais problema tem, porque o casamento é uma comunhão de acordos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O casamento é uma comunhão de acordo, e esse acordo tem que ser bom para os dois lados. Só para um lado não faz sentido. Então e como que se estabelece acordos? Com diálogo, com respeito. E são fundamentos que muitas vezes já foram corrompidos, destruídos dentro de uma relação. O casal não conversa. O homem chega do trabalho e a mulher então tem que fazer um curso na arte da adivinhação para saber o que ele quer. Porque o máximo que ele faz é balançar a cabeça. Quer jantar? Quer fazer alguma coisa? Não tem diálogo. E a mulher tem que fazer ali um curso de adivinhação para saber o que o homem quer, porque ele não fala, né? O homem não fala. Então, assim, é preciso aprender a falar, é preciso aprender, então, a comunicar. Ninguém adivinha o que o outro está pensando, custa falar. E eu sei que a comunicação é um grande desafio, mas uma pessoa ferida, ela é um alvo fácil. Uma pessoa ferida que não resolveu suas dores da sua história de vida, acaba assim sendo um alvo fácil e aonde vai ser as maiores investidas do inimigo, gerando os escândalos, separação, ciúme, possessividade, controle. Isso é uma situação mal resolvida dentro da própria pessoa, né? E quanto mais nós investimos aqui nessa restauração do casamento, mais famílias fortes nós vamos ter, né? Mais filhos saudáveis nós vamos ter. E é interessante aqui, né, entender a repercussão de um casamento saudável na vida emocional de um filho. Quanto mais esse filho ele tem esses modelos parentais saudáveis, tem um pai presente, tem uma mãe presente, tem um casamento funcional, amoroso, afetivo, mais esse filho vai ter um senso de propósito, de missão. Muito cedo ele já vai saber o que ele quer, ele já vai se encontrar. Quanto mais há essa disfuncionalidade na figura do pai, na figura da mãe, essa inversão de papel, mais insegurança, mais instabilidade, mais esse filho vai andar em círculo na vida sem saber o propósito e a missão que ele tem na vida dele. Então veja, tudo começa em casa. O casamento, a família, é esse útero emocional que vai gerar indivíduos saudáveis ou não. Hoje no atendimento com pessoas, no aconselhamento com pessoas, quando você vai ouvir a história de vida de alguém, 90% ali, né, ali sem margem ali para errar, 90% das dores, dos traumas, das faltas na vida de uma pessoa vem do contexto familiar e mais especificamente da relação com o pai.
da relação com o pai. Por isso que o Gustavo e a Kátima divulgaram aqui essa escola Educando Filhos à Maneira de Deus. Você às vezes não faz ideia a influência de um pai. Você não faz ideia a relevância de um pai. Você não faz ideia o que sai da boca de um pai, o poder que isso tem na vida de um filho. A gente não faz ideia porque a gente não foi criado assim, não é mesmo? A gente não faz ideia porque, infelizmente, os pais falharam em desempenhar o papel deles na nossa vida. Mas hoje, você que está sentado aqui, não precisa repetir esses mesmos erros. Você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, você tem repertório, tem recursos, tem saídas para você quebrar esse ciclo de repetição de um padrão adoecedor de comportamento. Você não precisa ser vítima. Você não precisa repetir os mesmos erros. Então, vamos então responder aqui a pergunta: como salvar seu casamento? É claro que a gente não tem respostas prontas, e como eu falei, cada casamento chega num grau de adoecimento, cada casamento muitas vezes chega num grau de desgaste, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para salvar seu casamento é reagir. Reagir, porque muitas vezes a passividade chega e te toma de assalto, te paralisa, te mantém na margem. Você tem que reagir, porque nada vai mudar se você não mudar também. Às vezes, então, o conflito acontece, aí vem a ruptura do diálogo. Meu Deus, o casal fica 3, 4, 5, 7 dias sem conversar. Vai chegar onde desse jeito? Você tem que reagir. Não, mas foi ela que errou. Tem que parar dessa mentalidade de competição. O outro é a sua melhor parte. O outro é a melhor parte que você tem. Então, é impossível você ter um casamento saudável não reagindo a esse esfriamento que sorrateiramente te toma de assalto. E daí a pouco você aumenta essa falta de diálogo, fica sem conversar, daqui a pouco está dormindo em quarto separado. Você precisa salvar seu casamento. E a primeira coisa que você tem que fazer é reagir. Reagir àquilo que quer adoecer seu casamento. Como eu falei, não tem como você lutar com aquilo que você não conhece. Então você vai passar a observar: puxa, a gente tem um problema de diálogo. A gente tem um problema de orgulho, é 2 orgulhosos. Tem um problema de esfriamento. Temos que reagir a isso. Nós temos que reagir a isso, porque você tem que tomar para você a responsabilidade. Como eu falei, o ambiente da sua casa é sua responsabilidade. Não, se está um ambiente ruim, a responsabilidade é minha, deixa eu tentar consertar isso aqui. Se está um ambiente de indiferença, de frieza, ei, deixa eu tentar consertar isso aqui. Olha, o que aconteceu? Olha, eu não devia ter falado assim. Olha, eu falei de forma errada, não devia ter feito assim. Me perdoa. Vai cair a boca se falar me perdoa? Vai cair a boca agora se falar me perdoa? Porque às vezes é o cúmulo do orgulho, né? O cara acha que se pedir perdão vai cair a boca dele. Esses dias eu ouvi: não, mas eu não posso pedir perdão, porque daí ela ou ele vai folgar e vai começar a pisar em mim. Eu falei: não, mas não é nada disso, isso aí é relacionamento de adolescente, de gente imaturo. Então veja, reaja. Autorresponsabilidade é você tomar para si ser a solução. O que adianta a sua casa ser uma casa onde dá a impressão que tem aquela goteira o dia inteiro pingando, o dia inteiro pingando, o dia inteiro pingando? Assim é a reclamação. Só reclama. Só reclama. Não dá vontade de ficar num lugar onde tem só reclamação. Não dá vontade de voltar para esse lugar. Então a gente tem que buscar chamar a responsabilidade para nós mesmos e dizer: o que eu posso fazer para encontrar a solução? Reagir. Porque senão você fica viciado no vitimismo. Ah, mas você veja bem o que ele fez comigo. Olha, mais uma vez ele me tratou assim. Olha, mais uma vez aconteceu isso. Olha, você veja, eu cheguei, não tinha janta, eu cheguei, não me deu um abraço, eu cheguei, está reclamando de novo. Vitimismo.
Sair da condição de vítima para ser agente construtor da sua história. Sabe por quê? Senão você vai repetir um padrão adoecedor de comportamento e o final dessa história você já conhece na geração passada. O final dessa história você já conhece na geração passada. Então, você tem que reagir. Reagir àquilo que quer adoecer, prender o seu casamento. Né? E quando eu falo reagir, é sair da passividade. Mas dá um exemplo do que é reagir. É literalmente levantar, é literalmente enxergar as posições que você precisa ocupar, ir lá e ocupar essa posição, desde a menor até as maiores. Reagir é sair da passividade. Então nós precisamos reagir para poder salvar o casamento, senão a indiferença entra, a falta de diálogo entra, a frieza entra, a desconexão entra, e aí quando o coração estiver endurecido pela frieza, as emoções totalmente congeladas, aí você vem buscar ajuda. Mas poderia vir antes. Mas poderia vir antes. Eu me lembro com essa história do Covid, né? E sempre quando a pessoa é contaminada com Covid, tem que medir ali a saturação com o oxímetro. E se baixar, a pessoa tem que reagir logo, porque senão essa infecção já começa a tomar o pulmão, comprometer o pulmão. Da mesma forma, essa aplicação acontece no nosso casamento. O que está baixando? O que está roubando a oxigenação do seu casamento? O que está roubando a vida, o ar do seu casamento? E você está vendo lá, está baixando, 90, 80, 70, 50. E você não tem nenhum tipo de reação. Para salvar o casamento, nós precisamos reagir. E essa reação é dentro da sua casa. Essa reação, ela começa dentro da sua casa. E a gente não pode mais ficar transferindo a responsabilidade. É tão comum quando você vai atender um casal. E aí a gente, dá as boas-vindas e tal, cumprimenta e quebra o gelo. E aí a gente faz a pergunta, o que trouxe vocês aqui, qual é o problema que vocês têm enfrentado? E a resposta é um padrão. A resposta é tão comum, não, o meu problema é ele. Aí ela fala assim, não, o meu problema. Aí ele fala, não, o meu problema é ela. Não, o meu problema é ele. Não, então vocês resolvem, de quem que é o problema? Porque aí é uma briga de cegos, porque ninguém está enxergando realmente o problema, é uma briga de cegos, O meu problema é ele, o meu problema é ela, e sempre essa transferência de responsabilidade. A gente pergunta, por que seu casamento está assim? Está assim porque ele fez isso. Por que seu casamento está assim? Está assim porque ela fez isso. Então a gente tem que reagir, sair da passividade, para poder salvar o nosso casamento. Para poder salvar o nosso casamento, é mudar os hábitos. É mudar os hábitos. Esses hábitos estão adoecendo seu casamento. Mas você pode dizer assim, não, pastor, mas eu fui criado assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer. Puxa, mas você não pode aprender a tratar a mulher um pouco mais com carinho? Você não pode aprender a tratar esse homem com um pouco mais de respeito? Você não pode aprender, porque assim, como eu disse, o casamento é uma escola do caráter. E quanto mais você certo, e quanto mais você se fecha para aprender, errado. A melhor coisa que você pode fazer para salvar seu casamento é se abrir para essa precisa ser renovada para que haja uma boa convivência. Eu não sei, de repente, a família, sei lá, estilo xereque ali, aquele tipo mais aprender uma linguagem mais que aí, tava uma frustração terrível, e eu
até uma traição, um adultério, mas ela estava frustrada, ela estava decepcionada. No seu olhar, estou vendo tanta frustração na sua. Iniciou o nosso casamento, a gente foi em cima de um cavalo branco, uma coisa medonha, assim, aquela coisa linda, e me tratava bem, e era educado, e eu falei, meu Deus, de onde? Só pode ter vindo do céu, só pode ter. E aí ela disse assim, não, e eu me lembro muito bem dessa expressão, porque eu falei com ele, puxa, você... E aí eu entendi um pouco da frustração dela, porque ela... que nós estamos casados, sabe qual? Eu casei com o cavalo e o príncipe. Esse homem só bufa. E eu estou decepcionado. Eu falei, olha, aí eu falei com ela, é verdade isso? Passou um pouco, é que a minha família falou, eu te entendo, mas em meio ao nosso sofrimento, vamos ter torto, não pode morrer torto. O pau que nasce torto não morre torto. Isso é um ditado que acentua o nosso vitimismo. Não, o pau que nasce torto, através do poder de Deus, ele pode. Isso aí é porque alguns pau tortos se identificou, não? Se identificou, mas enfim, mude os seus hábitos. Porque às vezes você veio de uma família que não te ensinou isso. Você veio de uma família veio de uma família machista, onde a mulher é subjugada, a mulher é desrespeitada. Isso tem que fortes de mulheres independentes, autossuficientes, respeitar, de valorizar, muda seus hábitos. Porque senão não tem como salvar seu casamento. É o que Romanos 12 diz, não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos através. O pensamento tem que ser renovado. Você físico não era um hábito, você é desprovida afetiva. Você é desprovida afetivamente falando. Pode falar que você é muito seca, mas o seu marido gosta de toque, ele gosta de carinho, ele gosta que você toca ele gosta de... eu não gosto muito que essa meleira, como é que fala? Não é melosa, isso é afetividade. Às vezes a sua esposa gosta de dar uma ajudada, né? Pode passar um creminho na mão, que é isso, pastor? Pode passar um creme na mão? Deve, tá? Deve. Qual o problema? Porque ninguém gosta de ser acariciado com uma lixa. Vale a pena. Aproveita aí o creminho na mão. Onde vai a massagem. Então, você precisa mudar os hábitos. Porque se você continuar sempre fazendo... Olha, e é tão bonito, é tão inspirador, né? Homem. Meu pai nos tratava bem, minha mãe. Sei tratar minha mulher, meu casamento é tão bonito isso. Preciso mudar os hábitos para poder salvar seu casamento. História geracional, conheça o que marca a sua família de origem, a sua trajetória, muitas bagagens de repetição,
Está adoecendo. A terceira coisa aqui para você salvar o seu casamento, e eu quero fechar aqui com esse terceiro princípio aqui, que é buscar ajuda. Busque ajuda. Não espere sua mulher sair de casa. Você estava orando demais, por isso que ela saiu. Você estava, jejuando muito, lendo muita Bíblia, sendo um amor, e ela falou, não, isso aqui está ruim demais, deixa eu sair daqui. Ora por mim, porque minha mulher saiu de casa. E aí o cara quebranta. Mas por que não quebranta antes? Deixa eu fazer alguma coisa aqui para salvar. A mulher está dormindo em quarto, não quer mais, já frustração, de tristeza, de dor, aí vem buscar ajuda. A gente ora, a gente serve, superada. Se viesse antes, seria um pouco mais fácil. Então, você buscar ajuda, seu orgulho. Mas, pastor, por que as mulheres buscam mais ajuda do que homens? Entendeu? Janela do carro para pedir uma informação. Anda. A mulher olha, pede, pergunta. Porque é teimosia. É idade. Precisa dar uma melhorada. A nossa. Eu sempre costumo dizer isso. O homem, o marido, ele solução. Se ele se sair da passividade, então buscar ajuda. Muitos casais, não, de mim, não, pessoas orgulhosas. Existe ajuda, onde você não precisa sofrer tragédia no casamento, que é uma separação. Então nós precisamos sim. Isso não diminui ninguém. Chega em busca. Eu tenho uma maior. Essa pessoa, o casal vem buscar ajuda. Esse casal, esse homem, precisamos buscar ajuda, seja for um aconselhamento, muitas vezes de firmar os seus pés na palavra. O nosso casamento ajuda hoje. Orgulho, justiça própria de mim. Então nós e não precisa casa literal. A ter algum tipo de peças, duas engrenagens fora do lugar, muito
o casamento, de ajuda. O Senhor, importa a o Senhor quer movimentos do marido. Eu não vou lá buscar porque que eu sou errado. Busca de culpados. Não é um tribunal do o que está funcionando. Como fazer o papel dele. Um homem sabe o que é ser um profeta. Sabe o que é ser uma esposa. Você sabe. Quantos aqui precisa salvar o casamento? Salvar o seu de pé. Ajuda. Casamento. De bênção. É importante. Mago. Vem o desânimo. Gente, nos de desistência, tirar desse lugar. Um lugar de propósito. Casamento. Eu queria que você o casamento diz que honrado entre mácula, uma intimidade que é e espiritual do buscando destruir seu casamento. Amar o Senhor na sua Jesus entre nas coisas comuns. Muitas vezes não tem algo que tem gosto. Sua casa. Nós não podemos o poder chegar ao desse poder de Deus no seu na sua vida. Orando nesse tempo, eu possa renovar sua casa. A dois, o Senhor chama se apagou, a chama
a chama precisa ser acender novamente. Precisa ser fervoroso, vibrante. De Deus na nossa vida. E se você com certeza quer tocar